Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, Matheus Brito aqui. Hoje nós vamos finalizar a série, né? Aprenda a escolher seus fundos de investimento, a parte 3, a parte final. Vou mostrar na prática como escolher, como conseguir escolher, né? Bons fundos de investimento. O primeiro passo é definir os objetivos e os prazos, né? Em quanto tempo eu quero comprar um carro, então eu vou lá me programar para escolher um fundo de acordo com esse objetivo e com esse prazo, né? Realizar uma viagem, montar uma reserva de emergência, acumular dinheiro, qualquer que seja o seu objetivo, tem que ter um prazo atrelado para que você possa realizar isso. O segundo item, né? Quanto de dinheiro você vai investir? Você vai investir 10 mil, aplicar 10 mil no fundo e em 2 anos você vai ter, sei lá, 15 mil, 20 mil para poder fazer a viagem ou comprar um carro. 50 mil, em 2, 3 anos você vai ter 100, tá? Então essa é a ideia. O terceiro item é decidir qual é o seu perfil de risco. Todos nós temos um perfil de investidor atrelado, né? Eu peguei esse infográfico aqui, essa imagenzinha no Bússola do Investidor e eu gostei porque ela mostra aqui os vários perfis, né? O conservador é o cara que quer preservar o dinheiro, foge do risco, né? O moderado é o cara que gosta de um pouquinho mais de retorno, tolera um pouco mais de risco, né? Então tem um pouco mais de opções para ele. O arrojado ou agressivo é o cara que quer altos retornos, mas também ele tem altos riscos envolvidos. E o cara que não tem um rótulo, né? Que ele tem vários perfis. De acordo com os objetivos dele, ele vai adotando os níveis de risco, né? Uma pausa aqui, né? Para que fique claro, existe uma relação entre risco e retorno, né? Quanto diretamente proporcional, quanto maior o risco, maior o retorno. E o contrário também, né? Quanto menor o risco, menor o retorno. Tá? Então, com base nisso, a gente pode estipular um exemplo aí para a gente fazer a busca prática pelos fundos, né? Um exemplo seria o objetivo, né? Viajar para Dubai. Botei Dubai porque é um dos lugares mais caros do mundo, né? Dentro de 2 anos. E a grana investida inicialmente será de 10 mil. O perfil de risco é moderado. Então, perceba que eu defini objetivo, prazo, capital inicial e o risco. Então, eu defini aquelas 3 itens importantes aí para o processo. Vamos abrir a ferramenta. Eu estou aqui no Guia Invest, né? Você entra no Guia Invest, você vem aqui na área de extras e aí tem aqui assim, ó, guia completo de fundos. Acho que esse extras é só para quem é assinante do Guia Invest, se eu não me engano, tá? Então é uma ferramenta que vale muito a pena, não só pelas ações, mas também pelos fundos e todo outro conteúdo que está atrelado. Beleza? Então vamos começar. Tenho aqui 2 mil e tantos fundos, né? Eu vou tentar reduzir isso. Então vamos começar. No nosso exemplo, é uma viagem dentro de 2 anos com capital de 10. Então, aplicação mínima inicial, vamos começar logo por aqui. Vamos filtrar aplicação mínima inicial. Vamos botar aqui maior ou igual a 5 mil e menor ou igual a 10 mil, para ele pegar fundos nesse intervalo aí, tá? Perceba que já caiu para 414. Vamos botar uma taxa, um resgate aqui. Vamos colocar aqui menor a 1, para que ele traga fundos somente de D mais 0 e D mais 1, né? A liquidez do fundo. Quanto tempo você solicita o seu dinheiro e está na sua conta. Então, D mais 0 no mesmo dia e D mais 1 no próximo dia. Vamos colocar assim, de repente, né? Vamos lá, tem uma emergência e tal. O cara não quer esperar 15 dias, 20 dias, 30 dias. Então, D mais 0 e D mais 1. E vamos escolher por último, vamos tirar essas coisas aqui, o retorno, né? A gente não está interessado nisso agora. Vou excluir.
Tá ótimo. E vamos escolher o risco. Vamos botar aqui igual a um risco médio, que é um perfil moderado, né? Vou botar um risco baixo também, médio e baixo. Quero só 54 fundos, né? E aí a gente tem aqui, você pode ordenar por estrelas, tá? Tem a taxa de administração, que a gente vai ver mais para frente, e tem mais um item importante, que é o índice Sharpe. Vamos botar o índice Sharpe de 2 anos. O índice Sharpe é uma métrica de rentabilidade, né, de volatilidade, que ele mede, na verdade, quanto de risco o fundo tem comparado com um ativo livre de risco, né? Quanto de risco aquele fundo vai trazer para você para cada rentabilidade extra, vamos botar assim, para cada extra que o fundo consegue, quanto de risco ele tem pelo aquele extra, né? Para ficar mais fácil de entender. E vamos colocar aqui um Sharpe de 0,5 já é um Sharpe legal. Vamos ordenar aqui decrescente, vamos ordenar decrescente do maior para o menor e vamos lá. Tá, e aí eu tenho aqui vários fundos, né? O risco aqui, tudo bonitinho para você escolher. Ainda tem muitos, eu não sei, tá? Aí você vai escolher os que você, né? Os critérios que mais se encaixam e vai marcar todos os que você quer comparar. Vou pegar esses 5 primeiros e vou comparar. Tem uma ferramenta aqui dentro do GI que você compara os fundos. Enquanto o gráfico carrega, se você está gostando do conteúdo, não deixe de se inscrever não, dá aquele like maneiro aí e ajuda aqui o parceiro para a gente continuar fazendo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui a rentabilidade dos fundos em 36 meses, então perceba, está partindo de zero aqui em 2016 e vem até 2019, certo? Então, pelo gráfico a gente consegue perceber o seguinte, esse vermelho aqui, ele é o mais volátil, né? Perceba como ele oscila, né, no tempo. Então, ele é o mais volátil, tá? Esse cara aqui, esse azul, que é o Modal Lion, perceba que ele é praticamente um CDI. Ele sai aqui e fica reto. Se eu botar o CDI para comparar, eu garanto que deve ficar bem próximo dele. Aí, tá vendo? O CDI é o azul mais escuro. E ele aqui, ó, ele anda junto, tá uma diferençazinha pequena do CDI. Então é praticamente um fundo DI aí, por mais que diga que é um multimercados, mas né, é praticamente um fundo de reserva de emergência aí. Ok. O mais volátil, você percebe que ele perdeu um pouco aqui, perdeu não, se equiparou aos outros e depois subiu, depois voltou a se equiparar aqui, e foi continuando a trajetória dele, né? É o que teve maior rentabilidade, maior retorno. Se você olhar aqui, 52,80%. E todos tiveram aí, né, seu retorno. Então, aqui é um gráfico. Vamos olhar agora os dados do fundo. A gente tem aqui o nome do fundo, né, a classificação, o nível de risco, multimercado, renda fixa, multimercado, varejo, aberto para o público. E as aplicações iniciais, como a gente escolheu? A gente escolheu de 5 até 10 mil. Movimentação mínima, ou seja, quanto você pode aportar no fundo. O saldo mínimo de permanência, né? Quanto você tem que deixar nele para poder continuar como cotista. A liquidação aqui para você, o prazo, as rentabilidades, tá? Tudo mais. E aqui o índice Sharpe. Aqui. Então, eu particularmente não gosto de fundos que tenha um Sharpe muito que oscila muito, né? Você vê aqui 5,93, 4,20, 1,45,
tá? Eu gosto de Sharps e de volatilidades que sejam um pouco mais constantes. Tá? Então, aqui tem todos os índices desses fundos. A taxa de administração, que é um dos critérios mais importantes na hora da escolha. Esse aqui diz que é de 50, 0,50, esse aqui 0,15. Tá? Mas isso aqui é a que marca. Para a gente descobrir, tem um macetezinho, e eu aprendi esse macete com Fogaça, né? André Fogaça, que é o cara aí do Gui Invest, que é o seguinte: aqui tem a taxa de administração e aqui tem o documento do prospecto. A gente vem nele. Perceba que aqui ele diz, ó, que a taxa de administração é de 0,50. Você vem no prospecto, por isso que é interessante a leitura do prospecto. Vou dar um Ctrl F aqui e vou buscar administração. Outro serviço, taxas e encargos, aqui. A administração do montante equivalente a 0,5 ao ano, tal. E aí continuamos a pesquisa. E ali, aqui, a taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do fundo. Então, esse 0,5 aqui ao ano é a taxa mínima de administração. Mas, na verdade, o fundo pode cobrar a taxa máxima de até 1,5% ao ano. Então, essa informação ela não é divulgada, ela está no prospecto. Ela é só para quem lê. A maioria não lê. Então, a maioria às vezes não sabe porque está pagando mais caro no fundo. Tá? Então, todo fundo que você for escolher, você vai olhar a taxa de administração mínima, vai olhar dentro do prospecto e vai ver a máxima aqui, ó, que pode ser cobrada. Certo? Não tem taxa de performance. Lembrando, taxa de performance a gente viu no vídeo 2 da série. Se você não assistiu, vou deixar o card aqui e recomendo que você assista. O administrador. E aí alguns quesitos aqui dos fundos, eles são subjetivos, né? O administrador, beleza, tá? Mas o gestor é diferente. Então, esse cara, quem faz a gerência é a Modal, esse já é outro. E aí você pode escolher aí, às vezes você conhece alguém, você já teve uma experiência boa, né, com algum desses gestores. E aí você escolhe por afinidade ou por já um conhecimento, tá bom? Um outro detalhe importante na hora de escolher o fundo é o patrimônio líquido do fundo, né? Não é bom fundos com pouco dinheiro, fundos que estão no início, tá? Outro detalhe, número de cotista. Número de cotista é importante. Eu não gosto, eu não entraria no fundo desse. Analisa, só tem 12 cotistas com esse valor. Se um desses caras aqui tiver 30% desse valor e sai do fundo, então a tendência é que os outros paguem, né? Como são poucos, pode acontecer isso. Então eu particularmente não gosto de fundos com número baixo de cotista. Data de início é importante você olhar quando o fundo começou, né? O fundo tem uma vida, então é bom você fazer essa análise, tá? E o prospecto está aqui. Então depois que você fizer essa análise toda e escolher o fundo que você quer, né? O mais volátil é o que tem o menos cotista, então esse eu já não entraria. A gente ia ficar entre um desses outros aqui, de repente. Então, se fosse para fazer uma escolha aqui, de forma rápida, com essa análise, eu escolheria esse Claritas, ou esse Orama. Então, tiraria esse, desmarcaria o CDI e ficaria entre esses três aqui. O verdinho ele está aqui, é porque o outro está por cima. Ó, tá bem abaixo do laranja, tá andando junto com esse Itaú Institucional. Então eu escolheria um desses aí, tá? Vamos botar aqui, supor que escolheria esse aqui. Nem olhei lá a quantidade de cotistas, mas eu acho que não é tão pequena. Então eu escolheria esse cara, né? E aí você pode clicar para ver os detalhes do raio-x desse fundo em específico. E aí você vai ver aqui, né?
o quanto ele está andando em relação ao CDI, né? O quanto ele está ganhando do CDI, ó, então perceba, nesse mês ele está 158% do CDI, em 2019 207, tá? Em 2 anos 166, em 3 anos 150. E aí você tem uma métrica aí bem legal de como eles estão performando de acordo com o benchmark. Certo? E aí, por último, a gente tem o prospecto, que é o ideal que você leia o prospecto do fundo, se aproprie dos detalhes, para que de repente não descubra que é um fundo que tem alavancagem e que se o gestor se complicar, você tem que aportar, você é convidado a aportar mais recursos. Tá bom? Então, o vídeo de hoje ele fica por aqui. Esse é o método que eu já usei para escolher meus fundos de investimento. Hoje eu já saí dos meus fundos de investimento, mas esse foi o método que eu utilizei para escolher bons fundos de investimento. Tá? Se você gostou aí do conteúdo, se esse conteúdo vai te ajudar de alguma forma, não deixe de compartilhar, não deixe de fazer aquele comentário maneiro aí se você conhece algum dos fundos, se você usa outro método, como é que você escolhe o fundo. Não deixe de se inscrever também no canal e de curtir, tá bom? Abraço!